FM, Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você, já ligado em O Mundo em Sua Casa, em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Vamos às manchetes do Mundo em Sua Casa de hoje. Avião faz pouso forçado em Formosa e 2 pessoas ficam feridas. Juiz determina a anulação do concurso para procurador do município de Goiânia. Governo de Goiás busca parcerias com a Polícia Federal. O Hospital de Rio Verde terá que indenizar grávida por erro em exame de HIV. Daniela Mercury anuncia que se casou com jornalista baiana. Partidários de Hugo Chávez tatuam a assinatura do ex-presidente no corpo. Chuva que atinge a Argentina já deixou mais de 50 mortos. Machucado, Arouca é cortado da seleção brasileira. Goiás reforça time para a Copa do Brasil. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. 7-2. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. O Globo, ajustes na nova lei. Dívida de INSS de domésticas pode ser anistiada. Congresso estuda ainda reduzir multa por demissão sem justa causa. O Estado de São Paulo, Dilma deve criar sua 5ª estatal para cuidar de portos. Ao mesmo tempo, será concluída a privatização do Instituto de Resseguros. Correio Brasiliense, o amor nos tempos de Feliciano. A partir de hoje, o acesso às reuniões que preside será restrito. Valor econômico, mercado vive início de febre com os fundos imobiliários. Estado de Minas, risco coletivo, motoristas abusam, passageiros brigam e o perigo embarca nos ônibus. Jornal do Comércio, planos de saúde serão obrigados a ouvir clientes. 0 hora, taxistas na mira, cresce suspeita de elo entre mortes em Porto Alegre e fronteira do Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, taxa de investimento na indústria cresce 10% no primeiro trimestre. O Popular, famílias resistem em deixar áreas de risco. Diário da Manhã, mercado imobiliário, indícios de crise, ritmo de crescimento da valorização de imóveis cai conforme levantamento do Banco Central. Estas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje no Brasil. Agora, O Mundo em Sua Casa. a previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima poderá atingir 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, aqui no Parque Santa Cruz, os termômetros assinalam 21 graus. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo visitou ontem o novo superintendente da Polícia Federal em Goiás, acompanhado da cúpula da segurança pública no estado. Na ocasião foram discutidas as possíveis parcerias entre a Polícia Federal e o governo de Goiás. O novo superintendente da Polícia Federal em Goiás, Geraldo André Scapellini Vieira, é natural de Anápolis e atuou no Amazonas e no Distrito Federal. Depois de falar da emoção de trabalhar no estado de origem Goiás, nesta quarta-feira, Geraldo André recebeu a visita do governador Marconi Perillo, do vice José Elton e de todos os membros da Segurança Pública. Marconi Perillo teve bons motivos para a visita. Eu vim pessoalmente fazer uma visita de cortesia ao nosso novo superintendente e aproveitei para convidar toda a cúpula de segurança pública para estreitarmos ainda mais os nossos laços e as nossas relações
com a Polícia Federal aqui no Estado. Já há uma parceria muito grande e o que nós queremos é que essa parceria possa crescer, possa se sedimentar cada vez mais. Há, por exemplo, uma parceria importante que se iniciou há pouco tempo, que é a da expedição de passaportes para os cidadãos nas agências do VaptVupt. Há o interesse do superintendente de que a gente possa ampliar ainda mais essa possibilidade de atendimento por parte da Polícia Federal na expedição de passaportes em mais agências, em mais unidades do VaptVupt. Existem também outras áreas de cooperação e a nossa visita tem esse objetivo de afinar mais ainda esse relacionamento com a Polícia Federal e com a Superintendência Goiana. Além desta relação que estamos aqui reiterando, nós temos o fato de que o Dr. Joaquim também é um delegado da Polícia Federal, foi o último superintendente da Polícia Federal aqui em Goiás e tem uma relação muito grande aqui com a superintendência, com o Dr. Geraldo. Então, é uma visita onde demonstramos de lado a lado o interesse em colaborarmos para que o Estado de Goiás cresça cada vez mais de forma sustentável e segura. O superintendente da Polícia Federal em Goiás, Geraldo André Scapellini Vieira, destacou duas possíveis parcerias importantes com o governo estadual. Sim, é muito importante essa parceria, afinal de contas nós estamos aqui no Estado para servir a população e o governo do Estado também está aqui para servir a população. Nós já temos com o governo do Estado, a Polícia Federal, uma parceria, que é a emissão dos passaportes. Então, no VaptVupt hoje, a nossa emissão de passaportes funciona lá, que é do governo do Estado, e também temos a contribuição com alguns servidores do Estado que nos auxiliam nesse serviço. Tudo isso visando uma melhor prestação de serviço, que é, no caso da Polícia Federal, a emissão dos passaportes. E também queremos fazer uma parceria no aeroporto, na segurança do aeroporto, né? No sentido que a Polícia Militar, a Polícia Civil faria uma segurança externa e a Polícia Federal, na atribuição dela, faria uma segurança interna. Então nós já temos essa parceria, claro, o governo do Estado tem as demandas dele, a Polícia Federal tem as demandas dele, cada um com total independência, mas no que for possível para melhor servir a população, não temos problema nenhum em fazermos parcerias. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8 em Goiânia. A Assembleia Legislativa aprova a indicação do deputado Nilo Rezende para o Tribunal de Contas dos Municípios. Por unanimidade, com 33 votos, a Assembleia Legislativa aprovou ontem a indicação do deputado Nilo Rezende do DEM para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Ele ocupará a vaga deixada por Josivane de Oliveira, que se aposentou. Eu quero ser parceiro e amigo daquela casa, quero entender que chego lá até pequeno, mas quero crescer a cada dia. Quero chegar lá humilde e sabedor da minha responsabilidade. Quero ser um grande conselheiro, aconselhar os prefeitos e presidentes de câmaras que seja rigoroso, fazer uma gestão em cima da probidade administrativa, em cima do que é correto, do que é certo. Isso que é importante. Serei um parceiro, um amigo, serei um fiscalizador, pode contar com o deputado Rezende, que eu quero que os prefeitos façam uma boa gestão. Seria um parceiro, um amigo do tribunal. O Tribunal de Contas dos Municípios é integrado por 7 conselheiros, sendo 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador com a aprovação da Assembleia. O TCM atua no controle externo, fiscalizando e auxiliando as administrações municipais no que se refere a gastos e investimentos do dinheiro público. Agora em Goiânia são 7h09. O juiz da terceira vara da Fazenda Pública Municipal, José Proto de Oliveira, anulou o concurso para procurador jurídico da Prefeitura de Goiânia. Na sentença foi determinado ainda que o Instituto Cidade deverá devolver ao município de Goiânia dos valores eventualmente já pagos em decorrência do contrato. Além disso, o município terá de devolver a todos os inscritos os valores pagos na inscrição referente ao concurso. A ação civil com pedido de liminar foi proposta pela promotora de justiça Fabiana do Prado em agosto do ano passado. Ela argumentou que o município não realizou os procedimentos prévios para a dispensa de licitação. Além disso, ficou constatado em inquérito civil público que o Instituto Cidades é alvo de investigação em vários estados do país, inclusive aqui em Goiás. Agora são 7h10. Tribunal de Justiça de Goiás inicia levantamento sobre condições estruturais e funcionais dos juizados de Goiânia. O levantamento será feito por meio de visitas aos juizados de Goiânia. A meta é verificar as condições físicas, estruturais, funcionais e de pessoal de cada um. Inicialmente, a equipe do Tribunal de Justiça de Goiás avaliou as unidades dos setores Urias Magalhães, Guanabara, Jardim Novo Mundo, Bueno e Parque Ateneu. O diretor do Foro de Goiânia, Átila Naves Amaral, explica que o trabalho visa a qualificação da prestação de serviço no setor e faz um balanço das primeiras visitas. A maioria dos prédios é de 95, de 96.
quer dizer, caminham para 20 anos. Agora, há um pedido de todos os juízes para que sejam feitas reformas mais profundas, reformas na estrutura dos prédios. Com relação a servidores, nós verificamos que há uma média de 5, 6 servidores por juizado. É o suficiente para poder tocar essas nossas unidades. Em termos de equipamentos, todos eles estão bem dotados de equipamentos, mas o mais importante é porque em cada um desses juizados o presidente recebeu uma pauta de sugestões, quer dizer, que vão além da estrutura física pura e simples. São sugestões para melhoria mesmo, para melhor efetividade e celeridade na entrega da prestação judicial. As visitas técnicas serão estendidas a todos os juizados da capital e as comarcas do interior. Também será avaliado o depósito público judicial, que deverá receber ainda neste mês um novo prédio. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Deputados começam a discutir o aumento salarial dos professores. O reajuste é de 7%. Começou o processo de tramitação na Assembleia Legislativa do projeto do governo estadual que trata da atualização do piso salarial para professores. A governadoria argumenta que o objetivo da matéria é garantir a aplicação do piso salarial nacional para professores do Magistério Público da Educação Básica e reajustar, utilizando o mesmo índice, o vencimento de todos os demais níveis de cargos de professor do pessoal do quadro permanente e transitório. O reajuste será de 7,97%, passando dos atuais R$ 1.451 para R$ 1.567,40 para a carga horária de 40 horas semanais. O deputado Hélio de Souza do DEM, vice-presidente da Casa e que presidiu a sessão na tarde de ontem, detalha a tramitação desse projeto. Foi protocolada, foi lida agora no plenário e obedecerá um interstício de 24 horas para ir para a comissão mista. Então, provavelmente na quinta-feira estará lá para começar a deliberação. O presidente da comissão escolherá o relator e caberá a ele, então, tomar as providências que ele entende que possam ser feitas em cima do projeto. Existem articulações de sindicalistas, do Sintego principalmente, para que haja uma certa agilidade na votação dessa matéria, para que realmente ela entre em vigor o mais rápido possível. É possível fazer isso? É pertinente as solicitações deles quando eles falam na questão de retroagir os efeitos a 1º de janeiro. Então, mais importante de que o prazo que será votado é que haja essa retroatividade e que, a meu ver, contempla o que está na legislação federal. Então, caberá ao relator estudar a questão e, se realmente for esse o entendimento, fazer esta emenda modificativa. Qual a importância da atualização desse piso? Eu acho que é a maneira que se encontrou para podermos valorizar o professor. É lógico que não atingimos ainda aquilo que era e é necessário, mas com certeza esse é o caminho e com os reajustes que estão acontecendo anualmente acima da inflação, com certeza vai permitir que num futuro nós possamos dar aos professores o salário que eles realmente merecem. O Executivo argumenta que, com a alteração dos valores dos vencimentos pagos aos professores do Magistério Estadual, o impacto para os cofres públicos do Estado será de aproximadamente R$ 109 milhões no ano 2013, considerando-se os ativos e inativos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. Presidente da Câmara convoca vereadores para reunião a portas fechadas. A sessão desta quarta-feira começou com atraso de 40 minutos na Câmara Municipal de Goiânia, por causa de uma reunião convocada pelo presidente Clécio Alves, do PMDB, com os 35 vereadores. A reunião foi a portas fechadas. Na saída, os vereadores da oposição reclamaram que havia sido uma perda de tempo, já que o intuito era intimidar Djalma Araújo, do PT, contra quem Clécio Alves ingressou com processo no Conselho de Ética da Casa. Clécio evitou entrar em detalhes sobre a reunião e afirmou que não falará mais sobre o desentendimento com Djalma, que agora será analisado pelo Conselho. Não cabe mais a mim, nem como vereador, nem como presidente, dar qualquer tipo de opinião. O Conselho de Ética está fazendo o trabalho que lhe é devido e no momento oportuno eles darão a resposta que a gente está esperando. Clécio Alves também responde a processo no Conselho de Ética, movido pela Associação Verde Vale por causa da defesa feita pelo vereador sobre a instalação da Hipermarcas na região norte de Goiânia. O discurso de Clécio também foi o motivo da desavença com o vereador Djalma Araújo. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h15 em Goiânia. O mundo em sua casa.
TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o desembargador Arthur Delguercio Filho da 15ª Câmara de Direito Público. Ele é acusado de pedir dinheiro a advogados. O desembargador ficará afastado até o fim do processo administrativo e durante esse período deve apresentar a defesa. A Justiça Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 12 acusados de envolvimento no desvio de 14 milhões de reais do DENIT. Entre os réus estão funcionários públicos, empresários e o ex-governador e ex-superintendente do DENIT, Marcelo Miranda, que vai corresponder pelo crime de corrupção passiva. Ele disse hoje que a denúncia não tem fundamento. Começou a trabalhar ontem uma comissão de juristas que vai propor mudanças na lei de arbitragem. O objetivo é desafogar o judiciário e resolver mais rapidamente os conflitos entre pessoas e empresas. Em todo o Brasil existem cerca de 300 instituições de mediação e arbitragem. Elas foram criadas a partir da lei de arbitragem de 1996. A arbitragem serve para mediar conflitos entre empresas e sócios. A mediação se destina principalmente a resolver questões que envolvem direitos do consumidor, uma briga de vizinhos ou uma batida de carro. A comissão de juristas instalada no Senado vai propor a atualização da lei. A comissão é formada por 20 especialistas que terão um prazo de 6 meses para propor mudanças. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Política internacional. As ameaças da Coreia do Norte aos Estados Unidos elevaram o nível de tensão entre os dois países e em todo o mundo. A agência estatal norte-coreana divulgou mensagem informando à Casa Branca e ao Pentágono que foi aprovado um ataque contra o território americano, possivelmente envolvendo a utilização de armas nucleares. Mais cedo, os Estados Unidos tinham anunciado que iriam instalar um sistema de defesa antimíssil na ilha de Guam, no Pacífico. Caminhões que levavam materiais e trabalhadores da Coreia do Sul para um complexo industrial da Coreia do Norte foram impedidos de passar na fronteira. O polo industrial de Kaesong foi aberto em 2003 em uma tentativa de aproximar os dois países. Funciona do lado norte, mas é mantido por 123 empresas sul-coreanas. Emprega 50 mil trabalhadores norte-coreanos e é uma das poucas fontes de dinheiro da empobrecida ditadura comunista. Partidários de Hugo Chávez, morto em março deste ano, têm reproduzido a assinatura do presidente em tatuagens pelo corpo. A campanha para eleger o sucessor do presidente venezuelano Hugo Chávez começou oficialmente na última terça-feira. Especialistas acreditam que a luta pelo poder na Venezuela será uma das mais acirradas na história do país. Nas eleições do dia 14 de abril, a oposição voltará a concorrer à vaga deixada por Chávez com um único candidato, Henrique Capriles, que havia sido derrotado pelo então presidente venezuelano em outubro passado. O chavista é Nicolás Maduro. Agora em Goiânia, 7h19. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020, 3237-5020. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa.
Um mundo de notícias no começo do dia. Agora ao vivo, repórter das estradas. Bom dia, Libório Santos. Bom dia para você, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Exatamente nosso giro, últimas 24 horas, 23 acidentes, 12 feridos e 2 mortos. E os 2 mortos vítimas de acidentes de atropelamento. Atropelamento da BR-153, quilômetro 505, perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. Estiveram envolvidos 3 veículos, moto placa NVR-0613. O condutor saiu levemente ferido, a passageira Camila de Matos Santos, fatal. Segundo veículo, Volvo placa NVZ0414, o motorista ileso, e um Celta placa KEZ 3880 ileso. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, essa moto se chocou na traseira de um veículo, a passageira caiu da garupa da moto e acabou sendo atropelada. Atropelamento na GO156, quilômetro 62, entre Itapuranga e Biolândia. Mercedes-Benz placa NGR0613 de Anápolis. O condutor Rondinei Martins da Costa ileso. Vítima fatal, pedestre Divino da Cunha Ferreira. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. 7h22. Os educandos do Centro de Inserção Social de São Simão, no interior do estado, em parceria com a Prefeitura da cidade, começam nesta primeira quinzena de abril a produzir fraldas descartáveis para creches, hospitais e escolas. A Prefeitura ofereceu a máquina e o treinamento. Inicialmente, a produção será de 30 fraldas por hora. O presídio da cidade conta hoje com 79 reeducandos dos regimes fechado e semiaberto. Casal é preso acusado de fazer empréstimos consignados em nome de servidores públicos. Cláudia de Araújo, de 28 anos, e Ailton de Souza, de 38, foram flagrados por agentes da BEIC no momento em que tentavam abrir uma conta em uma agência do Banco Bradesco, no setor oeste, em nome de uma funcionária pública estadual que mora em Mozarlândia. A suspeita da polícia, segundo o delegado Gilson Mariano Ferreira, é que o casal tenha feito mais de 10 vítimas em cidades do interior goiano. Existem outras pessoas nesse grupo. Eles foram presos inicialmente porque eles estavam numa situação de flagrância, mas a gente continua investigando, porque eu acredito inclusive que tem mais vítimas. Acontece o seguinte, uma pessoa do grupo roda o interior do estado, se passando por vendedor de alguma coisa, né, e acaba convencendo, o estelionatário ele é a conversa, né, acaba convencendo algum servidor, geralmente mulher, porque a menina tem que se passar depois pela servidora, convence o servidor a entregar documentos pessoais para adquirir determinado bem, para ele checar no SPC Serasa, enfim, alguma forma assim. Com cópia dos documentos pessoais dos servidores, para quem ele teoricamente vai vender algum produto, ele tira a cópia dos documentos e falsifica os documentos. Falsifica os documentos, bota a foto dessa menina e aí ela vai ao banco, abre conta, faz o pedido de empréstimo consignado, saca o dinheiro e entrega o dinheiro para o Ailton. Nesse caso específico, quanto que eles pretendiam levantar? Eles estavam tentando a liberação da conta. Eles ainda estavam numa fase inicial de conseguir a conta corrente para a partir disso conseguir o depósito. Mas nós identificamos aí 6 vítimas, eu acho que tem mais, acredito que com a divulgação vai aparecer mais vítimas, um prejuízo por hora de aproximadamente R$200 mil em diversas servidoras aí do estado. Ailton e Cláudia, que estava com 2 identidades falsas, foram autuados em flagrante por crimes de estelionato, formação de quadrilha e falsificação de documentos públicos e particulares. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. O juiz Paulo César Alves das Neves, da 5ª Vara Cível de Goiânia, determinou que o sertanejo Cristiano Araújo pague R$600 mil a seus ex-empresários. O cantor havia pedido na justiça a rescisão do contrato de exclusividade pela dupla Cristiano e Gabriel, que ele deixou para fazer carreira solo. Cabe recurso da decisão. O valor estipulado em caso de quebra de contrato era de R$7 milhões. No entanto, o magistrado diminuiu a quantia proporcionalmente ao tempo de agenciamento dos sertanejos. A multa refere-se ainda ao ressarcimento das despesas feitas pelos 3 empresários que agenciavam a dupla. OAB cobra delegacia de crimes cibernéticos em Goiás. Tem sido cada vez mais frequente crimes cometidos através da internet. Já existe uma lei que prevê a criação de delegacias especializadas em combater os chamados crimes cibernéticos. E com a entrada em vigor da Lei Carolina Dickmann, isso se torna fundamental, porque o grande desafio é receber as denúncias e investigar os fatos. Para que se efetive o crime, a OAB Seccional de Goiás está cobrando da Polícia Judiciária Goiana a criação de uma delegacia desta natureza.
que, segundo o presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da Ordem, Dr. Tabajara Francisco Póvoa Neto, as dificuldades para investigar crimes cibernéticos vão diminuir. Hoje em dia a gente encontra dificuldade em fazer essa queixa-crime, em ser recepcionado isso na delegacia. Nós chegamos na delegacia e não tem um aparato, não tem alguém especializado para identificar, saber da linguagem, fazer um pedido administrativo de quebra de sigilo em relação ao provedor, para que ele forneça o IP, para a gente saber onde está, onde foi propiciada essa invasão ou deflagrada esse meio na rede de computadores. Então a delegacia vem abarcar isso aí. Hoje a gente faz, quem atua na área, faz verdadeira peregrinação pelas delegacias no intuito de conseguir registrar. Nós não sabemos aonde ir. Chega o cúmulo de você chegar na delegacia, o delegado fala, não, esse crime não foi cometido aqui. Óbvio que não, foi cometido na rede mundial de computadores. Onde? Não sei. Ainda de acordo com o advogado, a realidade hoje é a seguinte: quando alguém é vítima de um crime cometido pela internet, desiste de propor ação penal, por causa da dificuldade e da burocracia que encontra. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h27. Mais um morador de rua é assassinado à luz do dia em Goiânia. No segundo caso registrado na mesma região e em menos de 48 horas, um morador de rua conhecido apenas pelos apelidos de Bocão e Canela foi morto a facadas no começo da Avenida Leste-Oeste, no setor central em Goiânia. Testemunhas do assassinato, praticado pouco antes das 9 da manhã, atrás da Câmara Municipal, contaram para os policiais que o crime foi cometido por outros 3 homens que também moram nas ruas. Relata o tenente PM Elias de Matos. Eles iniciaram a briga aí próximo à Avenida 74, setor central, e desceram para cá, para a Avenida Leste-Oeste, onde a primeira ele levou uma facada nas costas e sentou ali para se debater. Desceram 3 cidadãos atrás do mesmo, um de bicicleta, e os outros 2 chegaram e deram mais volta de 2 a 3 facadas nele, vindo a óbito nesse local. Seria mais uma briga entre usuários de drogas, esse pessoal que mora nas ruas? Sim, o pessoal é de situação de rua e, segundo testemunhas, a motivação foi droga. Inclusive, caiu aí um pacote, pequeno pacote, não sabemos identificar se era droga, mas possivelmente droga que o cidadão pegou e ainda levou. Com mais este caso, agora já são 23 os moradores de rua assassinados em Goiânia desde julho do ano passado. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. Polícia Militar de Goiás faz operação na região noroeste para prevenir os crimes e diminuir os índices de violência. A operação conta com a atuação de policiais que fazem curso de aperfeiçoamento. O local escolhido foi a região noroeste da capital, onde há grande incidência de crimes, como explica Major Bastos. Nós intensificamos no horário de maior índice de ocorrência, nós estamos com o objetivo de evitar crimes, a ocorrência de crimes, principalmente de roubo, furto e homicídio. Então, nós estamos saturando, no momento, a região noroeste. O policiamento é feito a pé e blitz com bloqueios e abordagens em carros e pessoas suspeitas. A operação, que começou durante a Semana Santa, tem o objetivo de prevenir os crimes na região. Nessa prevenção, nós temos agora números satisfatórios, porque tivemos uma diminuição em torno de 70% dos roubos, dos furtos, nenhum homicídio foi registrado durante esse período da operação e o nosso objetivo é chegar também ao final dela sem nenhuma ocorrência de roubo na região noroeste e onde está sendo empregado esse policiamento. Então, nosso objetivo é evitar que o crime ocorra. Depois da região noroeste, a operação ainda deve ser realizada em outras áreas da capital. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h30. Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado ontem em Formosa, a 282 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião modelo Cessna teria decolado da cidade e logo em seguida sofrido uma pane geral, o que obrigou o piloto a realizar um pouso em uma mata ao lado da BR-020. Os bombeiros informaram que 2 vítimas foram transportadas ao hospital com escoriações e traumatismo craniano encefálico leves. Secretaria do Meio Ambiente apreende mais de 150 quilos de pescado na Operação Águas de Março.
Durante a Semana Santa, o IBAMA e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizaram ações de fiscalização e monitoramento nos rios Araguaia, Paranaíba, São Marcos e Tocantins, além de seus afluentes. Foram envolvidos fiscais dos 2 órgãos e policiais militares e civis. E os resultados foram surpreendentes. De acordo com Luciano Henrique de Moura, superintendente de fiscalização da SEMAR, foram lavrados 48 autos de infração, totalizando R$210 mil em multas e 175 quilos de pescado apreendido. Continua ainda a falta de licença, pescar em local que não é permitido, exemplo, a reserva extrativista Lago do Cedro. Também utilizar petrechos de pesca não permitido, exemplo, rede, tarrafa, boias, pinda, atrativo de pescado como quireras, para poder parar o peixe e tirar ele do ciclo natural. Então, assim, dentro das atividades que a fiscalização abordou, ainda é preocupante, porque ainda existem muitos pescadores que não estão tendo a consciência necessária para manter aí a quantidade mínima de peixes no rio para manter o pescado esportivo no estado de Goiás. A operação foi chamada de Águas de Março e serviu como preparação para a temporada do Araguaia, que começa em junho. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Secretaria Estadual de Fazenda apreendeu 30 toneladas de carne sem nota fiscal e aplicou multa de R$120 mil aos infratores. A Gerência de Arrecadação e Fiscalização da Cefaz, Secretaria Estadual da Fazenda, realiza a operação Frigoríficos em 8 rodovias, a maioria no entorno de Goiânia, para coibir o transporte de carne sem nota fiscal. Durante 4 horas da operação, os fiscais abordaram centenas de veículos de carga e de passeio. O auditor da Fiscalização de Trânsito e Fronteira da Cefaz, Leonardo Menezes, faz um balanço do trabalho desta semana. Nós tivemos um resultado bastante significativo, onde nós apreendemos cerca de 30 toneladas de carne bovina, desacobertada de documentação fiscal, e algumas outras mercadorias, os mais significativos sendo do ramo de confecções, laticínios, materiais de construção, madeira, dentre outros. Leonardo fala também das penalidades aos infratores. E a gente cobra um imposto que varia entre 12% e 17%, mais a multa. As mercadorias apreendidas estão avaliadas em cerca de R$400 mil e o ICMS sonegado e multa totalizam R$120 mil. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h33. Entrou em vigor ontem a emenda constitucional número 72, que dita novas regras para os empregados domésticos. O texto estende os direitos gozados por todos os trabalhadores regidos pela CLT aos empregados domésticos. Com os novos direitos incluídos no artigo 7º da Constituição, estes trabalhadores terão garantia de jornada semanal de 44 horas, hora extra, fundo de garantia do tempo de serviço e de seguro-desemprego. Também deverão ser criadas normas específicas para a redução dos riscos de trabalho e reconhecimento de convenções e acordos coletivos. Para mais detalhes da lei, vamos conversar agora com o advogado Jorge Jungmann, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Gil. Como está? Tudo bom? Tudo, graças a Deus. O advogado, o que as novas regras representam na prática para trabalhadores domésticos? Na prática, é uma modificação e no sentido de tirar esse trabalho que sempre foi de forma informal. Então, ele está saindo da informalidade e vindo com essas novas regras, onde que estendeu aqueles direitos inerentes ao artigo 7º da Constituição e estendendo a todos os empregados domésticos. Então, é uma modificação aí já esperada e, no entanto, já em caráter social, né? Isso já estava precisando e passando da hora mesmo. Isso corre algum risco de haver uma mudança no relacionamento patrão-empregado no mercado dos trabalhadores domésticos? Nós temos que saber o seguinte, que tudo que é de novo, né? Sempre existe necessidade de adaptações, tem que haver bom senso entre as partes, mas nada que poderia causar alguma coisa mais prejudicial às partes, né? Empregador e empregados. Não vejo que tem tanta situação que possa ocorrer negativamente, não. O Congresso também acaba de simplificar essa relação já como uma alteração dessa lei. O que na verdade, modifica essa relação? Em que
sentido? Não entendi a pergunta. Houve uma simplificação, quer dizer, tornando essa relação, o empregador, como optante do simples, não é? Para exatamente facilitar a contratação, uma espécie de desoneração. Né? Quer dizer, acaba que alterando a própria emenda constitucional, de certa forma? Não seria nem uma modificação, seria mais uma regularização para se tornar um sentido mais tranquilo de se fazer essa mudança, né, que a partir de ontem vai haver. O que tem que se prestar atenção são os patrões, né, os empregadores, que há essa necessidade, inclusive, de fazer um cadastro no SEI, né, que é aquele cadastro específico do INSS. Então, eu vejo a necessidade desses patrões, inclusive, entrarem no site da Receita, que é www.receita.fazenda.gov.br, para ver as regras inerentes a esse cadastro, sob pena de eles não conseguirem fazer justamente esses recolhimentos, tá? Inclusive de FGTS. Então, há essa necessidade. Então, eu vejo que o que o Senado fez foi só tentar facilitar para que não haja nada mais específico em relação a essa situação dos empregados com os empregadores. A nova lei vai trazer maiores custos para os patrões. Isso pode haver motivos de demissão, doutor Jorge? Eu vejo o seguinte, eu achei que esse aumento ele foi de forma meio discreta. Eu vejo que não vai ter tanto aumento em relação aos empregadores, não. Eu vejo aí um percentual aproximado de entre 10% e 12%. Então eu vejo que acho que as pessoas têm que aguardar um pouco, esperar essas regulamentações para ver de fato se vai pesar de fato como estão falando. Mas eu acredito que não, e não acredito também nessas demissões em massa, tá? Não acredito de forma nenhuma. Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, Jorge Jungmann, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Obrigado a vocês e bom dia. E eu só queria informar a sociedade que a OAB, primeiro agradece, né, a oportunidade de passar alguns esclarecimentos para a sociedade, e a OAB vai fazer um evento nessa próxima terça-feira na ESA, na Escola Superior da Advocacia, onde debateremos a PEC da doméstica e tiraremos também as dúvidas da sociedade. Então fica aí, quem quiser participar, entrar em contato com a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade aí dada à OAB. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia. Esse foi o presidente da Comissão de Direitos do Trabalho, o advogado Jorge Jungmann, que deu detalhes a mais sobre a nova lei dos trabalhadores domésticos, assunto que ainda vai trazer muitas discussões durante muito tempo. Agora, 7h39. Após decisão judicial, a OAB tenta evitar despejo de entidade filantrópica que abriga crianças e adolescentes no Parque Oeste Industrial em Goiânia. Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Goiás, tenta a reintegração de posse do terreno no Parque Industrial, onde está estabelecida a Terra Fértil, instituição filantrópica que abriga 70 crianças e adolescentes, além do Colégio Estadual Professor José Luciano, que tem 100 alunos. O terreno foi doado na década de 1990 à entidade de Casa Transitória Maria Peixoto. A doação exigia que fossem realizadas atividades voltadas a crianças em situação de rua, sem condições de cumprir a finalidade. Foi feita uma concessão à Terra Fértil, que funciona desde 1994 e desde então já fez reinserção social de mais de 1.000 crianças e adolescentes. Após reunião na sede da OAB, o presidente Henrique Tibúrcio diz que a entidade vai fazer de tudo para reverter a decisão judicial. A decisão tem que ser cumprida, mas ela pode ser questionada no próprio juízo, e se a OAB vai dar os meios materiais, fornecer os advogados, os meios institucionais, para que essa decisão possa ser revertida. E também, concomitantemente, nós vamos procurar os órgãos governamentais, o governo estadual e o governo municipal, para também tomar alguma providência, porque há interesses deles dentro desse belo trabalho que é feito pelo Ministério Terra Fértil. Veja lá que lá são acolhidos meninos que são encaminhados para lá pelos juizados da infância e da juventude, ou seja, há um interesse social nisso aí. Por isso, a nossa preocupação é em que não se cumpra essa decisão. Agora, claro, que por uma outra determinação judicial,
como ela foi dada, um prazo de 30 dias para se desocupar tudo que foi feito ali. E ali é uma instituição modelo. Tem um trabalho belíssimo, tem uma estrutura hoje muito grande. Até a escola estadual existe lá dentro hoje, atendendo os meninos. Já o coordenador da Terra Fértil, Moisés Santos, fala em especulação imobiliária no local e que não tem para onde ir se a decisão judicial não for revertida. Nosso problema lá hoje, segundo o próprio Ministério Público já comprovou através de processo movido contra essa instituição chamada Casa Transitória, é esse. É uma instituição que funciona como laranja de empresa imobiliária que recebe doação de terrenos e pega e faz loteamento vendendo essas áreas. Hoje, nós sabemos que a área da criança e adolescente, principalmente como a Terra Fértil é uma entidade que trabalha com criança e adolescente retirada da rua, usuários de droga, nós sabemos que ela é extremamente carente, não tem para onde ir. Hoje mesmo, se as mães, por exemplo, a gente recebe algumas crianças, inclusive foram encaminhadas até por órgãos da própria imprensa, com a ajuda da própria imprensa que foram acorrentados em casa, estão conosco hoje, sendo recuperados, tratados lá dentro. Então, provavelmente, o único destino dele seria novamente as ruas. De acordo com o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio, caso a ordem não consiga êxito, o Estado deve achar uma forma de abrigar as crianças, uma vez que há interesse social na questão. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h42. O Hospital Evangélico de Rio Verde terá que indenizar uma paciente por danos morais. Grávida Tatiane da Silva Bueno moveu uma ação na justiça após realizar um exame de HIV na unidade, que erroneamente deu positivo. A decisão da justiça foi divulgada ontem e, segundo a 5ª Vara Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o valor estipulado pelo juiz é de R$30 mil para Tatiane e R$20 mil para Edson da Silva, marido dela. O casal chegou a pedir a revisão do valor indenizatório e solicitou R$300 mil. 7h43. A seguir, José Calazans traz as notícias do esporte. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o técnico Luiz Felipe Scolari cortou o volante Arouca da lista para o amistoso com a Bolívia neste sábado em Santa Cruz de la Sierra. Felipão não chamará outro jogador para substituir o atleta do Santos. 7h44. Vila Nova tem no domingo uma partida decisiva contra o Goianésia. O time luta para permanecer na Série A. Vila Nova segue sua preparação para o jogo de domingo, fora de casa contra o Goianésia, o jogo que é considerado uma decisão para o Vila na luta pela permanência na divisão de elite do futebol goiano. O técnico Hermógenes Neto comanda trabalhos em 2 períodos nesta quinta-feira e na parte da tarde ele, Hermógenes Neto, deve definir o Vila para esse compromisso contra o Goianésia. O atacante Elcimar e o volante Osmar não treinaram ontem. Estão sentindo dores musculares, foram poupados, mas segundo o departamento médico do Vila, os 2 jogadores estarão à disposição de Hermógenes Neto para o compromisso de domingo. Jogadores que estão no departamento médico e vetados para este compromisso, o volante Diego Paulista e também o zagueiro Thiago Viana. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. O Atlético Mineiro manteve a hegemonia na Copa Libertadores da América e no Estádio Independência ontem. Em jogo marcado pelo nervosismo e troca de agressões, até mesmo no intervalo, o time brasileiro derrotou e repetiu o placar que conquistou na Argentina ao vencer o Arsenal de Sarandi por 5-2. Com isso, os mineiros mantiveram a primeira posição do Grupo 3 na Copa Libertadores, chegando a 15 pontos. O resultado levou os argentinos a partirem para cima, até dos policiais militares que tentavam conter os principais
excessivos e confusão em campo. Os jogadores chegaram a agredir os militares com socos por trás e tentativas de chutes. Sofreram revide. O resultado ajuda o São Paulo. A equipe paulista, se ganhar do The Strongest quinta em La Paz, fica muito mais perto da classificação, porque abre 3 pontos do Arsenal com 6 gols no saldo de vantagem. Já o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ontem o Timão sofreu, mas conseguiu vencer o Milionários por 1-0 no estádio El Campín, em Bogotá, pela 5ª rodada do Grupo 5. O gol que garantiu a vaga alvinegra de forma antecipada foi marcado pelo meia Danilo, que está acostumado a balançar as redes em jogos decisivos. Beneficiados pelo empate entre San José da Bolívia e Tijuana do México por 1-1 horas antes, o Corinthians entrou em campo dependendo apenas de suas próprias forças para se classificar e conseguiu. 7h47. Com situação financeira definida, jogadores do Atlético treinam forte para o clássico contra o Goiás. Na manhã desta quinta-feira, os jogadores do Atlético estarão realizando mais um treinamento. A expectativa é para o retorno aos trabalhos do meia Dodó. O técnico Valdemar Lemos ainda não posicionou o time titular para o clássico deste sábado contra o Goiás. O certo é, o Atlético vai entrar com tudo, tentando a vitória para poder tentar, quem sabe, passar o Goianésia na tabela de classificação. A diretoria do Atlético, que praticamente acertou com o grupo os salários atrasados. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Destaque do primeiro turno do Campeonato do Distrito Federal, o meio atacante do Brasília, Luquinhas, de 21 anos, está com pré-contrato assinado com o Atlético Goianiense. No entanto, o presidente do Dragão confirmou a informação, afirmando que o pré-contrato é uma arma que existe para que um clube possa negociar com o jogador que ainda tenha contrato em vigor com outro clube, com prazo de menos de 6 meses para se encerrar. É o caso de Luquinhas, que tem compromisso com o Brasília até maio deste ano. E ontem, no jogo em Brasília, no estádio Maria de Lourdes Abadia, na Ceilândia, no empate em 0-0 pela Copa do Brasil entre Ceilândia e Ceará, o presidente do Atlético esteve com o presidente do Brasília, José Alcoforado, e confirmou a negociação. São 7h48 em Goiânia. Mesmo sem jogar bem, o Flamengo se valeu da habilidade de Rafinha e derrotou o Remo por 1-0 nesta quarta-feira, pela partida de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Flamengo não eliminou a partida de volta, que será no dia 17 de abril, no Rio de Janeiro. No Campeonato Estadual do Rio, o Vasco continua mal na Taça Rio, que corresponde ao segundo turno. Ontem perdeu para o Botafogo por 3-0 e ficou com remotas chances de classificação para a semifinal. No Goiás, o time está sendo preparado para ter apenas um atacante. O técnico Anderson Moreira comandou ontem um trabalho coletivo no CT Edmo Pinheiro, no Parque Anhanguera, e pela primeira vez posicionou o time para o jogo de sábado contra o Atlético. As novidades: o zagueiro Hernando, lateral esquerdo William Matheus e o volante Amaral, que não haviam atuado contra a Aparecidense. A tendência é para que o Goiás tenha apenas um atacante no clássico de sábado, Neto Baiano. Anderson Moreira deve apostar novamente, assim como no jogo da Aparecidense, no meio campo, com muitos jogadores. Amaral, Dudu Cearense, Davi, Renan Oliveira e Ramon, com o Neto Baiano no ataque. Ontem à tarde foi apresentado o primeiro contratado do Goiás para o Brasileiro. O meia canhoto Hugo, de 32 anos, que estava no Sport Recife, chega com contrato até 31 de maio de 2014. A diretoria tenta regularizar o Hugo para que ele já possa estar à disposição para a estreia na Copa do Brasil, quarta-feira que vem, em Macapá, no Amapá, diante do Oratório. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h50 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 7h51. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a lei que desonera a folha de pagamento
para setores da indústria e de serviços como forma de estimular a economia. Com a desoneração, empresas que contribuem ao INSS com 20% da folha de pagamento passarão a pagar de 1 a 2% do faturamento. Apesar de os deputados federais terem incluído 33 setores do texto na medida provisória 582, que originalmente previa a desoneração a 15 áreas, a presidente vetou o incentivo a uma parte delas por contrariedade ao interesse público, conforme comunicado ao Congresso publicado juntamente com a sanção no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Para mais detalhes dessas medidas, vamos conversar agora com o economista da CIEG, Oti Vitói. Bom dia. Bom dia. Essas medidas do governo têm surtido já o efeito positivo na economia? Sem dúvida, porque, veja bem, essa oneração de 20% sobre a folha de pagamento é realmente muito pesada, é um ônus bastante elevado. Considerando que, principalmente os setores aí de carnes, máquinas e equipamentos elétricos, né, papel, têxtil, vários produtos são beneficiados. Alguns que deram pela emenda lá, o que os deputados queriam que fosse incluído, né, não foi possível realmente passar. Mas só para ter uma ideia, se a gente pegar hoje realmente um faturamento de uma empresa normal de R$1 milhão, esse faturamento tem uma folha de pagamento em torno de 30%. Então, você pegar realmente, daria os 300 mil. Com 20% que seria a contribuição, daria R$60 mil. Se você pegar esse mesmo raciocínio, em termos de R$1 milhão de faturamento, calcular 1%, vai dar 10 mil. Então, a economia para a empresa vai ser muito grande. Isso vai facilitar com que essa empresa possa contratar mais gente ou reduzir algum custo também, né? Para ter uma rentabilidade e estimular a economia do país. Por outro lado, essa desoneração faz com que a União perca uma boa parte da receita com os tributos. Isso não pode, de certa forma, dificultar a capacidade de investimento do país? Não, eu creio que não, porque quando você incentiva uma empresa dessa, ela vai produzir mais, vai ter mais renda, gera mais emprego, mais impostos, certo? Então, de outro lado, vai estimular a economia de outro setor, certo? Não fique só estagnado essa aí, certo? Então, ela provoca, como acontece aqui sobre Goiás, com os incentivos fiscais, aumentou a renda fantástica. Houve um desenvolvimento muito grande. E isso faz com que, realmente, você tire de um lado, mas ganhe do outro, certo? Então, não tem certeza que não vai ter problema de maneira alguma no desenvolvimento. Até pelo contrário, vai estimular mais o pessoal a investir, tá? Os empresários. Bom, e entre os setores vetados estão áreas de infraestrutura, como todo o setor de transporte e logística. O avanço econômico do Brasil daqui em diante não requer principalmente investimento nos setores de infraestrutura? Esse de infraestrutura, você falou aí, o transporte rodoviários, ferroviários, né? Isso aí já tem uma verba, já tem recurso já estipulado. Isso não vai atrapalhar esse desenvolvimento não, certo? Porque é um setor que já tem grande benefício do governo. Isso não atrapalha, tá? Oti Vitói, economista da CIEG, Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, sucesso para vocês. Obrigado. Agora em Goiânia são 7h54. O pagamento da terceira parcela do IPVA de veículos com placas finais 1, 2, 3 e 4 pode ser pagos até amanhã, sexta-feira. O Detran prorrogou o prazo devido a problemas operacionais no sistema de arrecadação da Caixa. 7h55. Prefeituras têm até hoje para pleitear verbas do PAC. O dinheiro será usado na pavimentação e infraestrutura. Até agora, 120 municípios se inscreveram para receber recursos do PAC Pavimentação. A meta é atender as 246 prefeituras goianas com o financiamento de obras de pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização adequada. De acordo com o secretário estadual das cidades, João Balestra, o número de habitantes é um dos critérios para a distribuição dos recursos. O Estado está financiando 400 milhões de reais, que é muito dinheiro. E realmente ele é pouco para quando você vai dividir. Agora, o critério que o governador Marconi Perillo ele usou foi um critério pelo tamanho da população. Então, muitas vezes você tem um município de até 4.999 mil habitantes, ele vai receber 800 mil reais. 800 mil reais para pavimentação, asfalto, para calçadas, para água, esgoto, é um recurso que atende.
certo? Não atenderia um município de 50 a 60 mil habitantes. Então a forma e o critério adotado pelo governador Marconi Perillo, eu acho que foi um critério que atende a todos. Segundo o secretário João Balestra, a maioria das cidades goianas tem infraestrutura precária, com pavimentação de má qualidade. Para o secretário, esses recursos vão minimizar esses problemas, mas as prefeituras têm dificuldades também de realizar os projetos para obtenção dos recursos. É claro que a gente percebe toda uma dificuldade que alguns municípios enfrentam, que é a falta de um profissional qualificado para a elaboração de um projeto como esse. É o custo de um projeto também dessa envergadura, é um custo muito alto, e as prefeituras muitas vezes encontram-se em situação de dificuldade, né? Agora, a gente não vai prejudicar, ninguém vai ser prejudicado. Quem deu entrada vai sair na frente. O secretário das Cidades, João Balestra, informou ainda que, apesar do prazo para envio das cartas consultas terminar hoje, o Estado vai estudar uma forma de contemplar as prefeituras que não efetuaram a inscrição. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h57 em Goiânia. Goiás ganha visibilidade internacional com o show do cantor Paul McCartney em Goiânia. O show, que acontece às 9 horas da noite no dia 6 de maio no estádio Serra Dourada, já conta com pessoas de 22 países que adquiriram ingressos e cerca de 50% das entradas já foram vendidas, segundo a Plan Music, promotora do evento, que informa também que a apresentação da turnê em Goiânia terá a maior concentração de personalidades brasileiras em seu público, com mais de 100 confirmações entre cantores, atores, esportistas, entre outros. Em reunião com representantes do governo do estado, organizadores e patrocinadores, o governador Marconi Perillo destacou o papel central desempenhado por Zezé de Camargo para trazer o show de Paul McCartney para Goiás. O Zezé, como já disse aquele dia, foi a figura central para que nós pudéssemos ter a oportunidade de recepcionar aqui o show do Paul McCartney. Foi ele que falou comigo na primeira hora, procurado pelo Joca, pelo Luiz Demaio, se tinha algum contato aqui. Disse: olha, eu não sei se posso colaborar, mas o meu contato é o governador, é meu amigo. Ligou para mim na mesma hora. Eu disse a ele que havia total interesse nosso em viabilizar esse projeto. Depois tivemos os outros contatos, os outros encontros. O cantor Zezé de Camargo também falou da importância do show para a capital goiana. Da visibilidade que nós temos gratuitamente, essa mídia a favor do Estado de Goiás, de colocar o Estado de Goiás em exposição no mundo inteiro, isso, principalmente hoje, que nós temos a internet, que a gente está online com o mundo inteiro, isso é imediato. Imediatamente o mundo inteiro vai saber onde ele vai estar e ver nossa cidade, né, ver o estádio que nós temos aqui e com certeza ver o público, ver o povo goiano, ver o povo goiano cantando as melodias dos Beatles, tudo na ponta da língua. Isso é muito importante para nós. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná autorizou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no estado, assim como a conversão da união estável em casamento civil. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, todos os cartórios do estado já foram notificados e estão habilitados a realizar o casamento civil homoafetivo. Ontem, a cantora Daniela Mercury anunciou na internet que se casou com a jornalista baiana Malu Versosa. As fotos do casal postadas em uma rede social tiveram repercussão imediata. Daniela também mostrou o par de alianças e declarou que Malu é agora sua esposa, família e inspiração para cantar. Noticiário Internacional. Chega a 56 o número de mortos pela chuva que atingiu a Argentina nos últimos dias. A chuva caiu de repente. Em 2 horas, a água subiu 1,5 metros. A população de La Plata, que fica a 50 quilômetros da capital, foi pega de surpresa. Algumas casas estão submersas. Equipes de resgate correm contra o tempo para evitar que o número de mortes aumente. A presidente Cristina Kirchner cancelou compromissos para visitar La Plata. Na capital, Buenos Aires, já são 2 dias de temporais. 11 bairros estão sem energia elétrica, 60 escolas suspenderam as aulas, mais de 300 mil pessoas foram afetadas pela tempestade. Agora 8 horas, 1 minuto em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Écio Santana.
Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia para você em todo o Brasil. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.